falando sobre quem está buscando pelo corte de juros. Gostaria de convidar à nossa tela o senhor Zé Maria, coordenador de estratégia da Avenue, a este primeiro programa da semana, já que Jackson Hole é o nosso tema principal da conversa. Queria falar um pouco sobre este último discurso de Jerome Powell, o suficiente para animar de forma geral o mercado. Como é que você está monitorando essas expectativas que agora já começam a apontar, em sua minoria, é verdade, talvez um corte até maior do que projetávamos algumas semanas atrás. Seja bem-vindo, um ótimo dia, Zé Maria. Oi, Gabriel, bom dia Francisco, bom dia a todo mundo que está nos assistindo hoje. É verdade, eu acho que o discurso, ele sem ter trazido algo de muito novo, né? O mercado já vem precificando esse corte de juros. Na realidade, quando a gente olha o quanto fechou a curva de juros, principalmente ali os 2 anos, os 5 anos, eles fizeram um movimento que foi já precificando o corte de juros na reunião de setembro. Quando a gente olha ali a tabela de probabilidades, elas já vinham precificando esse corte de juros. Então, acho que aquilo que o Powell mencionou durante o discurso que ele fez lá em Jackson Hole acabou por não trazer grandes novidades. Ele simplesmente reforçou aquilo que o mercado já sabia que estava acontecendo e trouxe um grau de certeza absoluta, né, de que em setembro a gente vai ter corte de juros. Neste momento, a grande dúvida é exatamente de qual a magnitude desse corte de juros. Se a gente vai estar falando de um corte de juros de 25 bips ou 50 bips, né, de 0,25% ou de 0,5%. Eu sou do campo dos 0,25%, sendo que vai ser como o Fed sempre fala, data dependent. Vai depender dos próximos dados que a gente vai ter. E eu acho que aí, nos dados, é onde existe a grande mudança de perspectiva relativamente ao discurso. Já no discurso de 31 de julho, e sendo reforçado agora no discurso de Jackson Hole, o Powell disse que a dinâmica dentro da dualidade do mandato que eles têm, que é, por um lado, o controle dos preços, o controle da inflação, por outro, a estabilidade do mercado de trabalho. Dentro desse dinamismo, hoje o Fed está muito mais preocupado com uma desaceleração do mercado de trabalho do que estaria há uns meses atrás com perder a mão da inflação. Eles acreditam que, de facto, relativamente à inflação, a gente está ali já por volta de 2,5%, num caminho que é benigno de desaceleração, e que eles acreditam que, de facto, não há grandes riscos da gente voltar a reacender a chama de uma inflação onde a gente possa perder o controle. Então, hoje o medo é, de facto, poder estar atrás da curva e ter que fazer um corte numa magnitude que possa ser maior do que aquilo que estava previsto anteriormente, na tentativa de facto, dar uma acalmada aí nas possibilidades ou riscos ou probabilidades de haver uma recessão. Então, a gente sabe que desde o início o Fed está lutando ali pelo soft landing, e o soft landing vai depender da estabilidade do mercado de trabalho, e é isso que eles estão olhando agora. Então, nessa ótica, o dado que a gente vai ter no dia 6 de setembro sobre emprego, de qual vai ser a taxa de desemprego, eu diria que vai ser assim o dado mais importante que a gente vai ter na leitura entre agora e a reunião de setembro do Fed. A gente tem alguns dados importantes, tem inclusivamente jobless claims esta quinta-feira, tem dados do PCI da inflação esta sexta-feira. Todos esses dados são importantes dentro da totalidade dos dados, como o Fed sempre fala, mas eu acho que hoje a dinâmica mudou e o Fed está mais preocupado em que a gente venha a ter uma recessão do que, de facto, a gente perca a mão da inflação, como eles tenham vindo a falar anteriormente. Eu sei que, claro, as reações não são imediatas, elas são construídas ao longo do tempo, Zé Maria, mas todo mundo vai me perguntar exatamente a mesma coisa. Caso este cenário se concretize de corte de juros no próximo mês, em setembro, eu falo próximo mês, mas daqui a algumas semanas, porque na semana que vem já é setembro. Quais os efeitos sobre a alocação de recursos? O que você imagina o mercado americano promovendo de movimentos, seguindo ou perseguindo essa probabilidade? Nós já falávamos sobre rotation de setores, rotation de carteira, aquela rotação nos ativos há 3 semanas atrás, foi o último tema aqui que eu discuti contigo, aquela movimentação de carteiras. Então, a gente pode não ter um efeito imediato, mas algo que está sendo construído ao longo do tempo. Só para
alertar o investidor que está esperando aí o corte de juros para comprar alguma coisa? Fala, não, hora que cortar o juros, isso aqui vai disparar. Acho que o mercado às vezes funciona, mas às vezes também não funciona esse tipo de estratégia, né? Eu acho dois pontos aí. Primeiro, o mercado ele sempre está operando no futuro, né? Então, essa precificação de corte de juros, ele já está no preço dos ativos, inclusivamente no preço dos ativos de risco, né? A gente viu esse movimento. E número dois, eu acho que a gente sempre tem que ter em conta o grau de bipolaridade que o mercado tem, né? Eu escrevi inclusivamente isso aqui num artigo que a gente publicou na Avenue, quando teve aquele meltdown, né? De quando saiu o dado de desemprego lá naquela sexta-feira, há cerca de 3 semanas, onde o mercado, de facto, entrou em pânico, do nada. Foi, ok, espera aí, a gente teve aqui um dado de desemprego que vem num cenário pior do que aquilo que a gente estava à espera e, portanto, acabou o mundo, recessão, o Fed vai ter que cortar 0,5, já estamos atrás da curva, e de repente veio dados de consumo que afinal mostravam que estava tudo relativamente ok. Então acho que a gente sempre tem que ter em conta também esse pânico e volatilidades que o mercado vai tomar relativamente a algum dado ou outro dado. A gente teve esse pânico, o mercado corrigiu 10%, desde então, em 2 semanas, o mercado voltou tudo e já superou esses níveis, né? Quando a gente olha relativamente há 12 meses atrás, quando a gente teve o Jackson Hole do ano passado, a gente tem o Tesouro de 2 anos mais de um ponto percentual abaixo desses níveis e Bolsa andou mais de 25% desses níveis, né? Num ano, no período de um ano. Então, o que eu digo sempre relativamente à alocação é, relativamente à renda fixa, a gente ainda está num nível que, tendo um juro mais baixo do que há alguns meses atrás, quando a gente olha num contexto global de médio e longo prazo, a gente ainda está num nível bastante acima da média dos últimos 15 anos. Portanto, para a alocação em produtos de renda fixa, eu acho que ainda faz sentido a gente travar as taxas atuais e poder ainda surfar esse fechamento de curva que está precificado e é expectável que vai ter um impacto positivo na marcação a mercado dos títulos de renda fixa dos investidores. Por outro lado, para os ativos de risco, a gente sabe que o corte de juros é bastante positivo para os valuations, né? E é bastante positivo nesse cenário de rotation que você falou, Gabriel, né? A gente viu na sexta-feira, depois do discurso do Powell, o Russell 2000 Small Caps estava subindo mais de 3%. Porquê? Porque essas empresas mais mid, small cap, são as empresas que têm maior sensibilidade à taxa de juros, têm créditos com juro variável, estão mais alavancadas. E um cenário de corte de juro é benéfico para outras empresas que não as mega caps, que não as empresas de tecnologia. Então dá ainda mais força àquele cenário do rotation e a gente vê que quando olha para o valuation da S&P, que ele parece de facto esticado dentro de uma média histórica, ele é esticado nas empresas tecnológicas. Quando a gente olha para o resto, ele está mais ou menos ok. Então este corte de juros, ele dá força a que os investidores comecem a tomar risco nesses setores que ficaram um pouquinho para trás ao longo dos últimos 2 anos, eu diria. Perfeito. Senhor Zé Maria, seja sempre bem-vindo. Muito obrigado por participar conosco nesta segunda-feira. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer contar com a gente. Maravilha. Cenário pintado, Mário Goulart. Nós temos 135